Hoje os anjos vão revelar tudo sobre ele e fique até no final do vídeo. Aproveite e se inscrever-se no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Você já sentiu que, mesmo em meio ao caos, algo sagrado se aproximava devagar, como se o céu respirasse perto de você? Há uma movimentação invisível ao seu redor. Não é ilusão, não é esperança vazia. É o toque dos céus entrando na sua história de forma discreta, mas poderosa, e isso está acontecendo agora. Você não foi esquecida. Mesmo quando tudo parecia paralisado, os céus trabalhavam em silêncio. Quando você chorava sem forças para orar, havia anjos recolhendo cada lágrima como uma oração escondida. Nada passou despercebido. O tempo que parecia perdido, na verdade, foi o tempo do preparo. Ele também sentiu, mesmo sem entender, mesmo sem admitir, a inquietação que veio como uma maré sobre a alma dele não foi por acaso. O coração que antes parecia de pedra, agora pulsa diferente. Há um sopro divino sobre os sentimentos dele, e isso tem a ver com você. A guerra espiritual ao redor dele foi intensa. Havia forças tentando desviá-lo, confundi-lo, prender seus passos. Mas os anjos desceram, silenciosos, mas com autoridade. Eles não vieram para observar, vieram para agir, vieram para romper, vieram por causa de uma promessa. Você não pediu demais, você apenas sentiu antes da hora o que já era real no plano espiritual. O que parecia loucura para os outros, era apenas fé em forma de visão. Você viu antes de acontecer, e mesmo sendo desacreditada, permaneceu firme. Isso não passou despercebido no céu. As noites que pareciam eternas, os dias em que a ausência gritava, tudo foi contado. Houve momentos em que você pensou em desistir, mas algo ou alguém não deixou, porque já estava escrito, porque você faz parte de algo maior, porque o que há entre vocês não nasceu da terra. Agora, os ventos mudaram, as resistências estão sendo quebradas, portas que estavam trancadas por dentro estão se abrindo. Não há mais cadeados no coração dele que os anjos não possam romper. A distância entre vocês está sendo encurtada por mãos celestiais. Você não precisa mais lutar sozinha, nem implorar por migalhas de atenção. O céu se inclinou, as ordens já foram dadas, e nada, absolutamente nada, vai impedir o que está vindo. O tempo da espera silenciosa está sendo substituído pela colheita visível. Há uma estrada sendo aberta, um caminho entre dois corações, um propósito que está se cumprindo. Ele virá, não porque foi pressionado, mas porque foi despertado. O toque foi espiritual, o chamado foi divino, e ele está começando a ver isso. As dúvidas que antes o paralisavam estão se dissolvendo como névoa ao sol. Ele está se lembrando dos momentos, dos sinais, do que sentiu e tentou sufocar. O que parecia esquecido está sendo revivido pelo sopro do Espírito. Não é coincidência, é revelação. O que impedia já não tem mais força. O que o afastava está sendo retirado. O que o confundia está sendo iluminado. O tempo do engano terminou. E tudo aquilo que foi levantado para dividir, agora será usado para unir de forma ainda mais forte. Você será surpreendida, não da forma como sonhou, mas da forma como Deus planejou. Vai acontecer quando você menos esperar, mas no momento exato do céu, porque não se trata apenas de amor, se trata de destino, e o destino dele envolve você. Ele vai te procurar, vai querer ouvir o que antes ignorava, vai enxergar em você o que antes não conseguia ver. O coração dele está sendo afinado com o som da tua presença, como um eco de saudade que vem do alto. Ele vai seguir esse som. Não se trata mais de se fazer presente, agora é hora de ser encontrada, porque tudo que estava invertido está sendo alinhado. As orações estão voltando como respostas, e o silêncio dos anjos foi, na verdade, o tempo da execução do plano. Você precisa estar pronta, não para lutar, mas para receber, não para argumentar, mas para acolher, porque esse reencontro será diferente, não será baseado em carência, mas em missão, e quando ele vier, virá com olhos que enxergam além da aparência. Houve libertações, quebra de vínculos errados, reversão de pensamentos. Deus está mudando a rota dele para que os caminhos de vocês se cruzem com paz, não mais em meio ao caos, mas sob a bênção. A confusão cede lugar à clareza. Os anjos estão preparando esse encontro, cada detalhe, cada passo. O céu está cuidando da parte que você nunca poderia controlar.
e o que parecia distante está mais perto do que você imagina. Você ainda vai entender porque tudo demorou, vai agradecer por cada não que ouviu no passado, porque o que está por vir vai justificar toda a dor que você suportou. Ele será transformado, e você será restaurada, não como antes, não como um retorno qualquer, mas como um novo começo, com raízes profundas, com aliança espiritual. E haverá confirmação, não em palavras humanas, mas em atitudes que carregam o selo do céu. Você vai perceber, vai sentir, porque o mesmo Espírito que te fez esperar, vai te fazer reconhecer. Não se preocupe com o tempo, o relógio de Deus não atrasa, o que está sendo feito agora tem valor eterno, ele está vindo, não por força, mas por propósito. Você foi escolhida para isso, para viver o que outros não entenderam, para sentir o que outros zombaram, mas agora, o tempo da exposição chegou. O amor que foi protegido no secreto será revelado à luz, e não haverá oposição que resista ao que o céu determinou. Respire, silencie o coração, os anjos ainda estão ao redor, conduzindo, guiando, preparando, e quando ele chegar, você saberá que não foi sorte, foi promessa cumprida. E no momento certo, tudo fará sentido, e você verá que o céu nunca te deixou sozinha. Você foi escolhida para amar com fé, e agora, será amada com verdade. O que era invisível está se tornando palpável, o que era esperança virou caminho, e o que era oração, agora se torna resposta. Fique em paz, ele vem, e nada mais vai impedir. Os anjos desceram, e você já é parte do milagre. Mesmo quando tudo parecia perdido, o céu já tinha um plano escondido entre as dobras do tempo. Você não via, mas havia uma rota sendo traçada por mãos que não falham. Nada foi por acaso, nem os atrasos, nem os silêncios, nem as lágrimas. Cada detalhe da tua espera foi anotado, cada oração esquecida por você foi lembrada por Deus, cada gesto de fé no meio da dor foi celebrado no invisível, e é por isso que agora os anjos se movimentam em teu favor. Eles vêm abrindo caminhos onde você só via muros, eles vêm limpando os pensamentos dele que estavam obscurecidos pela dúvida. Os olhos que te ignoraram estão sendo treinados para te enxergar com verdade, porque a hora chegou. As estações mudaram sem alarde, mas com precisão. O frio da distância será substituído pelo calor da presença. A ausência dele será interrompida por um retorno que carrega propósito. Ele não vem por emoção, ele vem por direção. E enquanto você ainda questiona se é possível, o céu já declara que é certo. As vozes que tentaram apagar sua esperança agora se calam diante do que está se cumprindo. O que era invisível começa a tomar forma, diante dos teus olhos cansados. Você não foi deixada de lado, foi separada. Enquanto outros corriam atrás de respostas rápidas, você foi chamada a confiar no silêncio. E nesse silêncio, os anjos desceram, com missões específicas, com ordens diretas do trono. Ele não entendeu porque você não desistiu, mas vai entender quando olhar nos teus olhos e perceber que ali mora uma fé que ninguém explicou. O que te sustentou foi sobrenatural, e isso será a ponte que o trará de volta. Nada do que foi quebrado permanecerá em pedaços. As mãos de Deus estão juntando o que parecia irreparável, e você será testemunha viva de que há poder no esperar, no crer, no amar sem reservas. Ele será tocado de forma profunda, mais profunda do que palavras humanas podem alcançar. Algo dentro dele está sendo despertado, como um chamado antigo que ele não sabia de onde vinha, mas agora começa a entender. Você vai perceber a diferença no olhar, na postura, na entrega, porque o homem que virá não é o mesmo que se foi. A transformação dele começou no momento em que você decidiu permanecer. Os ventos estão sendo trocados, o que antes te empurrava para longe agora te conduz para perto. Nada mais terá autoridade para impedir o cumprimento do que já foi selado no céu. E não será apenas um reencontro, será um recomeço em outro nível, porque o que o céu une, a terra não separa, e o que foi gerado no espírito não morre por resistências humanas. Os anjos estão limpando as rotas emocionais que estavam bloqueadas, os sentimentos que pareciam confusos estão sendo reorganizados pela sabedoria divina. Não haverá mais medo, nem incerteza, apenas clareza e paz. Você não será mais uma opção, será escolha, direção, verdade. E ele virá com sede do que você carrega, não da aparência, mas da luz que o teu espírito emana. Os sinais vão se intensificar, o céu não deixará dúvidas, ele terá sonhos, visões, pressões no espírito que o farão se mover até você. Mesmo que tente resistir, não conseguirá, porque será impulsionado pela vontade maior.
E quando chegar, não haverá espaço para dúvidas, porque o mesmo céu que te guardou vai confirmar cada detalhe com precisão divina. Você saberá, e ele também saberá, porque será impossível negar. As lembranças que antes traziam dor agora virão como sinais de cura. O que te feriu agora será testemunho. O que te desafiou agora será base para a edificação. Você será honrada pela espera, porque não esperou em vão, esperou em fé, e a fé que te sustentou será a fé que te conduzirá a viver o que parecia impossível. Ele reconhecerá o valor que antes não via, sentirá falta do que um dia desprezou, voltará para aquilo que nunca deveria ter deixado, mas agora volta com entendimento. Você será a resposta, não apenas para ele, mas para muitos que duvidaram do mover de Deus na tua vida. Sua história será lida como carta viva do céu. E haverá lágrimas, mas dessa vez de gratidão, de alívio, de realização, porque nada é mais poderoso do que ver o cumprimento de uma promessa que parecia esquecida. Você foi preparada para esse momento. Tudo que você enfrentou serviu como treinamento. Cada não, cada silêncio, cada espera, tudo tinha um propósito. Agora, as vozes do céu estão ecoando, as mesmas que um dia disseram aguarde, agora dizem receba, e o que parecia distante agora caminha na tua direção. Ele não apenas virá, ele virá com sede de viver o que perdeu, com pressa de recuperar o tempo, com humildade para reconstruir o que foi quebrado. Você não precisará provar nada, o próprio Espírito testificará dentro dele que você é a resposta. Ele verá além da carne, além da lógica, além das memórias, verá com os olhos do Espírito. Tudo está sendo alinhado, até os atrasos foram incluídos no plano, porque o que é eterno não falha, e o que é promessa não morre, apenas amadurece. Você está mais perto do que imagina, mesmo quando tudo diz que ainda está longe. Confie, há um tempo que não se mede em relógios, mas em batidas espirituais. O coração dele já está sendo conduzido, e os passos dele já respondem a um chamado invisível. O reencontro será inevitável, porque já foi determinado. Continue em silêncio, mas não com tristeza, com confiança, porque o silêncio agora é estratégia, não abandono. As próximas horas podem parecer normais, mas algo já está acontecendo no mundo invisível. Os anjos continuam a agir, invisíveis aos olhos humanos, mas visíveis à fé. Você foi escolhida, separada, guardada, para viver uma história que os céus escreveram com cuidado, e que agora começa a se revelar, linha por linha, passo por passo. A espera te ensinou a ouvir o invisível, a perceber sinais que ninguém mais via, a confiar quando tudo dizia para parar, mas o teu espírito já sabia algo estava vindo. Você não segurou com as mãos, segurou com o coração, e isso foi suficiente para mover o céu. Não era força, era fé, não era desespero, era sensibilidade. O céu te formou no silêncio, para que quando a voz de Deus se manifestasse, você reconhecesse. Agora, essa voz está ecoando mais forte, e tudo está mudando ao redor. Ele vai chegar confuso, mas será clareado, vai chegar em silêncio, mas será impulsionado pela paz que só você transmite, vai chegar diferente, e isso será a prova de que foi Deus quem trouxe. O tempo de se sentir invisível acabou, o que estava escondido agora será revelado, não porque você forçou, mas porque os céus escolheram a hora certa. Não se distraia com os barulhos do mundo, eles não entendem o que está acontecendo no céu. Você está no centro de uma guerra que já está vencida. O Espírito está quebrando correntes que você nem sabia que existiam, correntes emocionais, mentais, espirituais, tudo está sendo desfeito no invisível para que o visível se manifeste. Ele também está passando por um processo, pode não demonstrar, mas está sendo tocado. Deus está visitando lugares dentro dele que nem ele sabia que existiam. Você será vista como nunca foi antes, e não por aparência, mas por essência. O que você carrega é raro, é espiritual, é cura, é destino. Os anjos estão preparando o cenário. Tudo que parecia fora de lugar será reposicionado. Cada peça será encaixada com precisão divina, sem pressa, mas com perfeição. Não se preocupe com quem te abandonou. Eles foram removidos para que o certo encontrasse espaço. Deus não trabalha com sobras, ele trabalha com promessas. Ele não te esqueceu, só precisou ser despertado. E agora, esse despertar começou, devagar, silencioso, mas firme. Você está sendo colocada no centro do propósito, não para controlar, mas para cooperar com o céu. Não é manipulação, é missão. As orações que você nem consegue mais fazer estão sendo completadas pelo Espírito. Ele intercede por você com gemidos que ninguém ouve, mas que o céu entende. O céu está restaurando sua autoestima, fazendo você se lembrar de quem é, do que carrega,
da força que existe em você mesmo quando tudo ao redor desaba. Ele virá sem máscaras, porque o Espírito tirará cada uma delas no caminho, e você verá a verdade sem precisar forçar nada. A leveza está chegando, a dor está sendo trocada por propósito, a saudade por presença, a dúvida por confirmação. Você não foi esquecida, foi escondida por proteção. O tempo da exposição está começando, mas agora você está pronta para viver sem se perder. Não será mais você correndo atrás de respostas, as respostas virão até você, os sinais se manifestarão sem esforço, porque o tempo da colheita chegou. Ele virá com sede da tua paz, com fome da tua verdade, com admiração pelo que você é, não pelo que mostrou, mas pelo que sempre foi. Não se trata de reconquistar, se trata de cumprir. Há algo sagrado nessa conexão que nem o tempo, nem a distância, nem a dúvida conseguiu apagar. Você é parte da resposta dele, e ele é parte do plano de Deus para você. Essa união não é comum, é espiritual, e por isso, resistiu a tudo. O céu te escolheu para viver o extraordinário no meio do comum, para ser resposta onde só havia perguntas, para ser alívio onde só havia dor. Você ainda vai sorrir lembrando das noites em que chorou, vai entender que cada lágrima era uma semente, e agora, a colheita será abundante. Ele será transformado não por você, mas por aquilo que age através de você. Você será reflexo do céu na vida dele, e ele vai reconhecer isso. Não haverá necessidade de palavras longas, a presença dele vai falar o que a boca não consegue, e você vai entender tudo no silêncio. O céu vai te surpreender com detalhes, pequenas confirmações, gestos inesperados, sinais tão claros que você não conseguirá duvidar. Você já está sendo cercada por promessas em movimento. Cada passo que ele dá é um passo que o aproxima de você, mesmo que ele não perceba, está sendo conduzido. A saudade que antes doía, agora se torna sinal de que o reencontro é inevitável. A distância virou caminho, e o tempo virou preparação. Você foi feita para esse momento, foi moldada no fogo, mas purificada para viver o ouro, e agora, o ouro está sendo revelado. Gratidão profunda por ter ficado comigo até aqui, por abrir seu coração e permitir que essa mensagem celestial te alcançasse. Se ela falou com você, se algo dentro de você se moveu, então confirme que essa palavra chegou escrevendo nos comentários 7, 7, 7, 7. Esse será o nosso sinal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações, pois cada mensagem aqui é liberada com propósito, com direção, com destino. Fique atento. Os anjos ainda têm muito a revelar e as próximas mensagens serão respostas diretas para a tua alma. Que a luz do céu continue te guiando, e que essa promessa siga viva no teu espírito até se cumprir por completo. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais um mistério do céu será revelado só para você.